pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do bibotalk.com.br. E Mac, o assunto hoje é... Brincadeira. Senhor Maurício Machado, o tema de hoje é para maior de 18 anos. Vai ser sensual o negócio hoje. Vai ser sensacional. Gente, mas falando sério, esse vídeo eu acho que ele é recomendável para menores de 18 anos. Opa! Eu acho que ele é, mas já tem um vídeo aqui que a gente falou sobre pornografia, no que eu falei sozinho sobre pornografia aqui no canal, e veio gente reclamar, né? Porque, pô, meu filho tava lá vendo o seu canal e tu começa a falar de pornografia. Quase que eu falei pro pai, né? Aqui, tomara que seu filho tenha visto o vídeo até o final, né? Porque é um tema que precisa ser falado e a gente não pode ficar sumindo. Então o sujeito não pode ler Cântico dos Cânticos, senão ele vai pra internet pra, né? É um livro que inclusive, né, dizem que não era muito recomendado para o jovem judeu e tal, aquela coisa toda. Mas, Mac, é fato que a pornografia faz parte da nossa vida em sociedade. Como é que a gente poderia definir pornografia de maneira simples? Se é que precisa definição de pornografia, né? Cara, pornografia... Rapaz, eu nem sei não lembro da origem da palavra. Se não tem a ver com escrever sobre prostituição, escrever sobre imoralidade sexual, né? Porno, né? Porneia e grafos de grafia. Então, a questão da sexualidade, ela sempre foi um problema para o ser humano. Ou seja, o que a queda fez? A queda pegou tudo aquilo que era bom e ela perverteu, né? Então, o sexo foi uma criação de Deus. O sexo é uma bênção de Deus. O crescei-vos e multiplicai-vos envolvia relação sexual. Eu acredito até, Mac, que Adão e Eva transavam antes da queda. Por que não? Eu acho que eles transavam. Devia ser o melhor sexo do mundo. Mas veio a queda. E com a queda veio a perversão sexual. A pornografia é algo muito remoto. O ser humano sempre gostou de ver o outro fazer sexo. Historicamente e arqueologicamente falando, você já tem gravuras pornográficas na Roma Antiga, na época de Jesus? Sim. A questão sexual, até talvez antes, Mac, o sexo estava ligado à questão religiosa, né? Os ritos religiosos envolviam o orgasmo. Né? O fato é que a sexualidade faz parte da existência humana, faz parte da nossa vida em sociedade. Obviamente que, com o passar do tempo, a pornografia vai sendo refinada, né? Vai sendo refinada e vai aumentando o número de consumo. Até com o avanço da tecnologia, justamente, né? Hoje em dia a pornografia, ela está aqui, né? No nosso celular. E ela se torna, então, esse pecado de fórum muito pessoal. Tá? E por que a pornografia é pecado? Bem, gente, pode parecer óbvia essa pergunta, mas tem gente se perguntando, por que a pornografia é pecado? Na tua opinião, mas como é que tu entende o porquê que a pornografia é pecado? A gente parte do princípio bíblico de que a sexualidade ela deve ser desfrutada, como tu já aventou aqui no começo, e ela tem que acontecer, ela tem que acontecer em alguns contextos específicos. Biblicamente, a sexualidade deve ser desfrutada no casamento. No casamento. Esse é o padrão básico de desfrute de sexualidade. Ou seja, não existe um sexo permitido por Deus na Bíblia Sagrada fora do casamento. Ah, mas o Isaac pegou a Rebeca, eles não eram casados ainda. É um argumento que eu já ouvi pessoas usarem, e eu gosto muito da resposta que o Nicodemos dá. Não, peraí, vamos analisar o contexto. Houve um casamento, porque o casamento naquela época, o que era? Era a galera, os parentes que faziam um contrato. Então, o pai do Mac chegava pro pai da Simone, seguinte, vamos casar os nossos filhos aí. Quando ele se viu, não era amor à primeira vista, era sexo à primeira vista. Né? Ainda bem que eles se gostaram depois, né? Então, Isaac era casado com Rebeca quando rolou ali o... E já existia um contrato bem anterior de noivado, né? Sim, justamente, porque vai o servo, né? O servo de Isaac, ou de Abraão vai na frente, prepara tudo provavelmente. Tipo, então, a não ser que acontecesse uma coisa muito... Alguém morresse, os dois morressem, alguma coisa assim, mas o casamento já tá... consumado, de certa forma. Claro, não, é consumado ali com a relação sexual, mas socialmente falando ele já tinha acontecido. Então, o sexo fora desse padrão de uma união aceitável, de uma união onde é feito laços familiares, o sexo é visto como fornicação, como prostituição, como adultério. Então a questão sexual é muito forte. E o que a pornografia faz? Ela pega todo esse sexo fora de contexto matrimonial e trabalha em cima disso.
Então ela vai pegar a fornicação, ela vai pegar adultério, ela vai pegar até a questão do homossexualismo e vai trabalhar em cima disso e vai expor isso para um público. Isso, justamente. É isso que acontece. E aí a pornografia nos nossos dias, Mac, ela é assim, né? A gente tem vários vídeos, a nossa sociedade é pornificada. Cada vez mais os tabus sexuais estão caindo. A gente consome séries, né? A gente até agora tá na vibe de Game of Thrones. É inegável que a Game of Thrones, nas 2 primeiras temporadas, apelou violentamente para a questão sexual. Alguns até perguntam, pô, como é que crente vê Game of Thrones e tal, né? Tem toda essa discussão. O que vai ter de John Piper e Kevin DeYoung. E aqui nos comentários... Mas eles têm a razão de comentar deles, né? Eu não concordo, né? Mas eu acho complicado realmente para um jovem cristão não casado, né, que não tem onde desaguar as suas euforias sexuais, talvez seja complicado e não recomendável mesmo. Mas é fato, gente, que a sexualização cada vez mais cedo, né, você tem crianças dançando funk altamente sexualizada. Nossa. Na verdade, no nosso tempo, Mac, tinha também o El Chan. A Carla Pérez esfregava a bunda na nossa cara no domingo à tarde. Desculpa a palavra, mas a verdade é essa. A gente via tudo isso. Então isso vai o quê? Nos sexualizando. Mas na nossa época consumir pornografia era um pouco mais difícil. Era a revista do tio mais velho, do irmão, do amigo que tinha o tio. Hoje em dia não. No celular. E hoje em dia mulheres estão consumindo pornografia. E ela é pecado por quê? Porque ela é uma distorção dessa bênção de Deus. O David Platt, a gente não falou, Mark, a gente não falou, mas a gente tá na nossa série Ética Cristã. Se você não... tá no comentário, tá no título, né? Ética Cristã, que a gente tá embasando nesses 2 livros aqui da Vida Nova, do David Platt, o Contra a Cultura, e o criador de Lhamas, Walter Kaiser, tá? Qual é o título desse aqui? O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. E eu acho interessante o levantamento que o David Platt faz, Mark, que ele associa... Não ele associa, né, com base em pesquisas e dados, quando a gente consome pornografia, quando a gente vê aquele filmezinho pornô, aquele videozinho pornô, recebe no WhatsApp aquele vídeo pornô, nós estamos ajudando, por mais... como é que eu posso dizer assim? Tipo, a gente pode pensar assim, bom, mas eu estou ajudando? Sim, nós estamos ajudando a questão da escravidão sexual, que é uma coisa... que acontece, talvez seja distante de mim, seja distante de você, mas existe milhões de pessoas que são escravizadas sexualmente. E muitos dos vídeos pornôs que rolam por aí nas internets são debaixo dessa escravidão sexual. E a gente não está falando só de escravidão metafórica, né? A pessoa escrava do pecado, que já é um baita de um problema. Sim. Né? É escravidão mesmo, né? A indústria do sexo, você volta e meia vê reportagens na Globo, no SBT, na Band, né? O pessoal fazendo reportagem... Alguém assiste Band? O R.R. Soares tem... É verdade, eu assisto. Tráfico de sexo, nem sei se... tráfico de meninas, né? E de meninos também. Então vão para a Europa, às vezes o pessoal... Teve um caso aqui em Joinville, inclusive, de uma modelo famosa com prefeito e tal, esse negócio ficou meio mal contado. É verdade. Mas tem, gente, que talvez não seja muito próximo da nossa realidade, mas no Brasil tem tráfico sexual, tem famílias que entregam as suas meninas para, né, esses cafetões, e esses cafetões não somente prostituem as meninas e também meninos, como também a colocam em produções pornográficas. Fora que, gente, o sexo na pornografia é um sexo irreal. Né? Ele é um sexo que não existe, ele é um sexo fora dos padrões. E aí a pessoa começa a olhar a pornografia, ela quer ter aquele desempenho do vídeo pornográfico. Meninas se submetem a coisas desumanas, meninas se tornam objetos sexuais para poder satisfazer o namoradinho que é viciado em pornografia, né? Como eu li, por exemplo, há muitos anos o livro Pornificados, e ela contando, né, de mulheres que fizeram cirurgias plásticas, né? Mac, você sabia, e você, web espectador, que existe agora toda uma indústria da plástica da vagina? Porque o órgão genital, ele não é uma coisa muito bonita, a grosso modo, né? Então, assim, existe uma plástica vaginal. Então, pega os lábios vaginais e deixa eles mais pra dentro. Então, fica aquela vagina de boneca inflável. Eu nunca vi, mas deve ser uma coisa, né? Fica aquela vagina bonitinha, inclusive, clareamento dos lábios vaginais, Mac.
para que você tenha uma vagina rosadinha e linda, né? Como muitas atrizes pornô por aí. Você tá entendendo? Então, e fora também a questão do pênis, né? O aumento do pênis, as drogas. Quando a gente assiste um filme pornográfico, a gente está ajudando essa empresa que fatura bilhões ao redor do mundo a traficar pessoas, escravizar pessoas. Muitos atores pornográficos se suicidam e só conseguem trabalhar com base nas drogas. E fora as doenças, né? E fora as doenças, enfim. Tem ator pornô que hoje em dia tá velho, aposentado e rico? Tem, tá? Mas são exceções. Então, assim, gente, é uma indústria muito malvada, malvada ficou bem assim, tipo, gente, isso é malvado, né? Não, mas é sério, gente, a pornografia é uma coisa assim que nos vicia tanto quanto o crack, tá? Vicia tanto quanto o crack. Ela trabalha com sistemas de recompensa, né? Biológicos, né? Sim, então, o que é o sistema de recompensa? Você tem um prazer, um estímulo, que ele trabalha de maneira muito rápida no cérebro. O cérebro vicia-se muito rápido. Alguns mais demorados e alguns mais rápidos. No caso da pornografia, é um desses que você vê uma vez, teu cérebro já deu uma reconfigurada, ele vai pedir aquilo de volta. Sim, e não só isso, né, Mac? Além de ter esse estímulo visual e auditivo, você se masturba, né, enquanto vê a pornografia. E aquilo gera, né, libera umas paradas do teu organismo que te deixa em paz. Então, muita gente, inclusive, usa a pornografia como um escape, né, do estresse, frustrações, entende? E aquilo vai levando um vício. Fora que, Mac, a gente não falou aqui, mas você consome pornografia, certo? Você só gosta de ver lá a loira ou morena bonita, né, tal. Mas mesmo você que só consome esse tipo de pornografia, está ajudando a pedofilia, né? Ou seja, o sexo com crianças, que, cara, cresce absurdamente. O David Platt, ele fala no livro dele que o maior consumidor de pornografia são homens heterossexuais. Então, isso gera uma responsabilidade muito grande para mim, para você e para você, homem que está vendo a gente, porque embora você, né, ou qualquer outra pessoa que gosta de pornografia e pode falar assim, eu só vejo a pornografia padrão, não vejo pedofilia, né, como se isso fosse atenuar a questão. Eu não vejo nem pela saída de trás. Só vejo Emanuele e esse tipo de coisa, né? Emanuele eu consumi Emanuele no espaço. Pessoal de 30 e poucos anos pra cima vai entender a referência. É horrível. Ela morreu. Mas porque pedofilia, a princípio, pode ter um pouco menos de saída. Sim. Não, até tem mais, Mark, que é um submundo. É que, assim, eu já consumi pornografia, né? Já consumi e eu achava que não era viciado. Não, era uma por semana, um videozinho, 2 por semana, aquela coisa toda. Isso não é vício. Mas, cara, isso vai afetando a nossa vida, vai afetando a nossa mente. Você não consegue mais viver sem aquilo, por mais que seja em doses baixas. Eu só fumo um baseado. Tá consumindo droga, tá? Tá consumindo droga. Então, assim, e você tá ajudando o tráfico. Não importa, você tá comprando essa droga de alguém, você tá ajudando o tráfico. Se você vê pornografia, sei lá, uma vez a cada 3 meses, pode ser que não configure um vício. Mas é um problema que você tem que resolver. Por que você está consumindo a pornografia? Por que você está objetificando alguém? Por que você está sendo conivente com a objetificação de uma mulher, que geralmente é a que mais sofre? Inclusive o Pedro Dutti, nesse BTcast aqui, gente, ouça esse BTcast. O Pedro Dutti levanta um ponto interessante, né? Que ele não vê muito as feministas lutando contra a pornografia. Até tem, né? Mas talvez não é um barulho tão forte. Elas estão mais preocupadas com outras agendas e não estão preocupadas com essa agenda da pornografia, que é tão séria, né, e tão forte. Está mais preocupada com o aborto que com isso, né? Justamente. Então, gente, é isso aí. Pornografia é uma coisa séria. Ouça esse podcast aqui, põe de novo aqui, Léo. Ouça esse podcast, está lá em bibotalk.com, o link está aqui. Porque assim, precisa trabalhar. E outra, Mark, e o mais importante desse vídeo, procure ajuda. Se você consome pornografia, procure ajuda. Você tá naquele grupinho de WhatsApp aí dos amigos do futebol de sexta e volta e meia rola uma... Mano! Sai do grupo, gente. Continua jogando bola com a galera, mas sai do grupo. Por quê? Porque você tá ali, você abre o vídeo, né? Vem aquele gemidão do WhatsApp. Isso são estímulos. Então, assim, foge, né? Paulo vai dizer, Marco, para não ficar só nas nossas palavras, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,18, fugir da porneia. E porneia, o termo grego porneia, ele abarca tudo isso. Todas as imoralidades sexuais. Então, foge da porneia. Não é para resistir à porneia. Não, eu tô vendo aqui esse vídeo aqui, mas eu sou forte. Não. Foge
foge. O que você puder fugir, fuja. Porque isso vai fazer bem pra sua alma. E seja homem, né? Porque, ó, vou te falar, esses dias eu tenho uns amigos e tal, quiseram me colocar no grupo do WhatsApp e não demorou muito pra aparecer um negocinho meio estranho lá. Olha aí. E vídeo. Falou, aí eu cheguei lá e falei, não tem que ter medo, você não vai perder o amigo por causa disso, se forem teus amigos Não, mesmo, e se né? perder por causa disso, que bênção. Perdeu por causa do evangelho. Perdeu por causa do evangelho, né? Nesse sentido, o evangelho causa divisão e tem que causar mesmo. Mas eu cheguei lá e falei, digitei, ô pessoal, vamos maneirar aí com os vídeos e tal, né? Sou pai de família e tal, a gente tá no grupo aqui, o propósito desse grupo não é esse. Boa. E até eu também tenho criança pequena que eventualmente usa o celular e não pode ficar legal. Tu já pensou, Mark? E aí o pessoal não mandou mais, Uhum. entendeu? Olha aí, uma boa postura, colocou aí, né? Não precisou ficar também... Colocou uma postura, a galera respeitou. Se a galera não respeitasse, qual seria? O que tu faria, Eu falei, Mark? ó, pessoal, desculpa, mas né, como não dá pra ficar aqui por causa dessas coisas que tem acontecido, né? Ó, tô vazando, se Vazei. quiser falar comigo, manda no privado e tal. E é Aí isso o cara pega e manda um vídeo no privado. Não, mas daí eu vou lá, como é meu amigo, vou lá na casa dele e a gente se acerta. Ou dá aquele bloco maroto. Gente, tá então, curta o vídeo, espalhe nas redes sociais e é nozes.